vídeo que eu postei falando sobre oração em línguas e... Olha só, eu não te contei a segunda parte da história, eu te contei só a primeira. Olha só como o inimigo, ele é sujo. Eu postei um vídeo falando sobre oração em línguas, explicando sobre a oração em línguas, e uma moça, ela comentou no meu vídeo, falou assim, eu fiz terapia com uma terapeuta cristã, e ela falou que falar em línguas é coisa do nosso inconsciente. E aí isso feriu a minha fé. Aí quando eu vi aquele comentário, nem todos os comentários eu vejo, mas quando eu vi aquele, eu senti assim no meu espírito, fala com ela, conversa com ela. Aí... eu mandei mensagem pra ela, ela já me respondeu assim muito rápido. Não, na verdade não, eu falei, me chama no direct. Aí ela me chamou assim muito rápido. Aí eu marquei uma sessão com ela. Marquei uma sessão com ela, ouvi ela, inicialmente como terapeuta. Ouvi ela, entendi. Ela lidava com desafios de ansiedade, síndrome do pânico, passou por episódios de depressão. E aí quando ela falou síndrome do pânico... sabe quando o Espírito Santo ele vai te... presta atenção nisso. E aí o Espírito Santo ele foi me conduzindo, síndrome do pânico espiritual. Depois eu posso explicar sobre isso. Ai, que é muita polêmica para um podcast só, pastor. Mas é bom a polêmica. Mas aí, quando ela falou da síndrome do pânico, eu já acendeu assim a luzinha. Preciso fazer uma oração mais específica por ela sobre isso. Aí, beleza. Aí eu fiz todo um ensino sobre quem ela é em Cristo. Eu nunca oro por ninguém. Eu nunca faço nada sem ensinar antes. Porque a palavra diz que a verdade liberta. Não adianta ela receber uma oração se ela não entende a verdade, se ela não sabe quem ela é em Cristo, porque depois, amanhã, vai acontecer tudo de novo. Então as pessoas elas precisam do entendimento da verdade. Jesus, antes de curar, ele ensinava. Depois de ensinar, depois de abrir a mente do pessoal, depois de fazer eles pensarem, refletirem e entenderem sobre o reino, nem todos entendiam, a maioria não entendia, a maioria não aceitava, mas Jesus ele sempre curava depois de ensinar. Então eu sempre faço um ensino profundo sobre quem ela é. Eu falo muito sobre identidade, sobre quem nós somos em Cristo, sobre aceitar a nossa identidade de filho, sobre a autoridade que nós temos a partir do nome de Jesus. Então, nós temos autoridade a partir do nome de Jesus. Então nós temos autoridade para, literalmente, para repreender o mal, a influência do inimigo nas nossas vidas. Então eu ensino tudo isso. Eu ensino a pessoa como ela vai lidar com os problemas dela espirituais na vida dela. Eu ensino a essa visão de autoridade. Tem um livro muito bom que eu aconselho que todo mundo leia, que é A Autoridade do Crente, do Kenneth Hagin. Muito bom. Leiam esse livro hoje. Ele é fininho, tu consegue ler ele em um dia só. Autoridade do Crente. É obrigação pra vocês lerem. Enfim. E aí, ela falou que ela tinha ficado confusa porque a pessoa era de uma outra denominação que não acredita, né? E uma denominação que eu super respeito. Só que eles não acreditam na oração em línguas e tá tudo bem, continuamos irmãos em Cristo. Quem vê problema é vocês. E aí, eu falei, vamos orar? Vamos orar. Aí eu comecei a orar. A mulher orou em línguas. Sabe aquela oração em línguas, aquela jarrada de línguas que você não consegue nem controlar? Foi nesse nível. Não foi aquela oração em línguas assim, baixinho, não. Foi aquela pá, 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 pá. E aí, quando a gente terminou de orar, ela tava assim, Milena, eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Milena, eu tava com medo de você vir falar comigo e você perder o seu tempo, porque eu tava pensando, ai, ela vai pegar o tempo dela e vai vir conversar comigo e não vai acontecer nada de novo. Aí eu tava só concordando. Falei, tá vendo como é que o Espírito Santo faz com a gente? E aí, ela tava assim, super feliz. Aí eu falei, calma, não acabou não. E aí, como ela tinha falado da questão da síndrome do pânico, a síndrome do pânico, existe um espírito maligno que influencia diretamente na síndrome do pânico. Milena, com base em que tu tá falando isso? Com base em experiência. Não é só emocional. Não é só emocional. Com base... Milena, onde que tá escrito na Bíblia? Onde tá escrito que o céu é azul na Bíblia? Me diz.
Enfim, onde está escrito, sei lá, cadeira na Bíblia, mas a cadeira existe. É só você ter um pingo de paciência pra se colocar na brecha de entender sobre o mundo espiritual que você vai entender. É engraçado que as pessoas que não acreditam, você manda ela expulsar um demônio, eu quero ver o que ela vai fazer quando for expulsar o demônio. Não vai! Não sabe nem o que fazer, vai sair correndo, fala, vai você, pentecostal. Ai, vai, ela chama o pastor do coque, chama a irmãzinha do coque pra expulsar o demônio. Gente, brincadeiras à parte, mas isso é muito sério. E é uma realidade, a gente tem que ser sincero. Misericórdia, eu vou ser cancelada mais uma vez. Mas aí eu falei assim, olha, não acabou. Vamos orar a respeito dessa sua ansiedade e da síndrome do pânico. Olha só o que aconteceu. Eu fui orar, fiz uma oração específica, dando ordem. O espírito do pânico agora sai em nome de Jesus. Quando eu falei, eu tinha orado sobre outras coisas que ela tinha falado, outras coisas mais leves, né? Quando eu falei do espírito do pânico, ela manifestou. Na hora. Olha só o que aconteceu. Só que não foi uma manifestação. Ela manifestou e começou a falar coisa com coisa. E eu tava observando assim, por isso que a gente precisa de discernimento de espírito. Ela tava falando coisa com coisa, não dava pra entender o que ela tava falando. E ela tava, tipo, assim, fazendo assim, falando várias coisas. Eu falei, cara, essa daqui ela não tá falando em línguas, não. Ela tá falando alguma outra coisa. Aí eu comecei a mandar, né? Eu dei ordem, falei... mandei ela voltar, falei Solange. Falei o nome dela. Misericórdia. Ai, Jesus. Não falei o sobrenome. Não tem vários Solange no mundo. Falei, Solange, volta. Solange, volta. Volta agora em nome de Jesus. Aí ela foi voltando. Aí, eu falei, Jesus, o que tá acontecendo aqui? Aí eu senti assim, um espírito de confusão. Espírito de confusão. Por quê? Olha só como o diabo é sujo. Vocês que não entendem do mundo espiritual, vocês não estão entendendo. O que a última terapeuta tinha falado? Não existe oração em línguas. É coisa do teu inconsciente. Isso gerou uma confusão nela. Veio uma influência de confusão espiritual. E ela ficou com isso. Essa questão emocional de confusão, eu me sinto confusa. E também espiritual impedia ela de orar em línguas. Mas o conhecimento libertou. E aí surge uma outra dúvida. E é por isso que eu falo que tem como uma pessoa ir pra igreja, tomar ceia, fazer acontecer, orar em línguas e ainda tem influência espiritual. Isso aqui... Isso que o pessoal ia perguntar. Eu falei assim, mas ela orou em língua antes e Exatamente. depois os outros iam falar, mas como assim? Exatamente. Você pensa em corpo, né? Como vai encher os dois espaços na mente da pessoa? Exatamente. Não é porque você ora em línguas que você é totalmente liberto. A oração em línguas, ela vai nos edificando. Mas nós precisamos exercer a nossa autoridade e ir nos limpando, literalmente exercendo a nossa autoridade, dando ordem. Eu costumo dizer para os meus clientes, para os meus mentorados, tudo aquilo que tu vê acontecendo em excesso na tua vida, quer saber? É muito fácil saber quando uma coisa é espiritual. Tu não tem explicação, tu não consegue controlar, tu não consegue dar um próximo passo, tu não consegue avançar. Você não consegue entender, tu não consegue fazer nada. Você faz, ora, faz jejum e não destrava. É espiritual. É espiritual. É muito fácil você entender. Como é que a gente lida com coisas espirituais? Passando por um processo de libertação. Exercendo a nossa autoridade. Jesus, ele morreu por nós. Ele já morreu. Milena, mas como é que isso acontece se Jesus, ele já morreu por nós? Jesus, ele morreu. Mas eu preciso aceitar o que ele fez por mim. Tem gente que não aceita. E não tem a revelação. Então tem muitos cristãos que aceitam Jesus, mas ainda não têm a revelação. Você não tem a revelação do que significa o sacrifício de Cristo. Pergunta para um cristão, o que representa o sacrifício de Cristo? Por que Jesus morreu por você? Tem um vídeo no meu YouTube que eu falo só sobre isso. A maioria dos cristãos não sabem explicar por que Jesus teve que morrer. Quantos pecados não confessados nós temos que dão legalidade para o inimigo?
Quanta sujeira dentro do nosso coração, mesmo tendo aceitado Jesus, nós precisamos ainda ser purificados. Então é um processo de revelação do entendimento de como que o sangue de Jesus ele vai me purificando. Se a pessoa não tem essa revelação, ela pode orar em línguas e ainda continuar com outras questões mais profundas. Isso é confuso demais, eu sei que é confuso. Pode fazer pergunta, pastor. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta, link na descrição, vai durar pouco tempo.